Ok? Então, pela misericórdia de Srila Gurudeva, de todo o Guru Parampara, estamos dando continuidade à leitura do belíssimo Shri Swaniyama Dashakam, que são anotações que Sripad Brahmanaj fez aos comentários de Srila Gurudeva a esse livro tão importante, de Srila Raghunath Das Goswami. É um livro em que ele faz 10 votos de fidelidade ao serviço aos pés de lótus de Srimati Radhika e também a morar em Vrindavan. Então, você se lembra se a gente começou a ler sobre os gurus? Você marcou, eu te dei uma. Eu marquei aqui. Será que está aí no Shiksha Guru? Acho que sim. Começava aqui. Tá. Deixa eu assim. Então, Sripad Brahmanaj está comentando a respeito dos elementos que são mencionados na oração que Raghunath Das Goswami faz a sua própria mente como um voto, né? Ele faz uma oração, mas ele está fazendo essa oração como um voto, que ele diz que ele vai desenvolver, ele vai criar afeição profunda pelo mestre espiritual, e depois pela sua deidade adorável, Radha Krishna Mahaprabhu, e também pelos seus mantras, pelo santo nome, pelos pés de lótus de Gauranga Mahaprabhu, por Srila Sarupa Damodar Goswami, Srila Rupa Goswami e os companheiros de Srila Rupa Goswami, pelo irmão mais velho de Rupa, Srila Sananda Goswami, por Giriraj Govardhan, por Srila Kunda, a cidade de Shri Mathura, Vrindavan, na terra de Braj, os devotos de Shri Krishna e os moradores de Braj. Então são esses elementos. Então ele está começando, ele está continuando aqui a explicar sobre as 4 manifestações de Gurudeva, que são Chaitya Guru, que não é diferente do Paramatma, é o próprio Paramatma, que testemunha os movimentos da alma na busca de uma saída, né, da situação complicada desse mundo, e que por isso Chaitya Guru faz com que essa diva se aproxime do que se chama Vatma Pradarshaka Guru, que é o mestre espiritual que mostra o caminho, de Bhakti pela primeira vez, né? Mas ele não inicia, ele é um sadhu, um sannyasi, um devoto ou uma devota que alguém encontra em algum lugar, que é a primeira referência que ele tem. Vatma Pradarshaka Guru, que Vatma quer dizer caminho, e Pradarshaka, de Darshana, Pra é o primeiro, então ele é o primeiro que dá darshan para essa pessoa do caminho. Ele pode visualizar o caminho de Bhakti pela misericórdia desse Guru. E depois, os outros 2 desses 4 são Diksha Guru, mestre espiritual iniciador, e Shiksha Guru, que Sripad Brahmanaj vai comentar a respeito desses 2 gurus tão importantes no mesmo subtítulo aqui. Aquele que dá os mantras ao discípulo, ele concede a esse discípulo o conhecimento transcendental de seu relacionamento com Krishna, se chama Sambandha Jnana, e desperta a atitude de serviço no discípulo, né? Então, essa pessoa que faz essas 2 coisas, ela dá Diksha Mantra, e então ela dá Diksha Mantra, ela dá Sambandha, ela revela para o discípulo qual o seu relacionamento com Krishna, o relacionamento do discípulo com Krishna, e ela desperta também o que a gente chama de Seva Vrita, a atitude de serviço a Radha Krishna, ao mestre, aos Vaishnavas e assim por diante. Então, essa pessoa é conhecida como um Diksha Guru genuíno, ou famoso mestre espiritual iniciador.
aquele que dá orientações sobre como devemos praticar bhajana. Esse é conhecido como Shiksha Guru, o mestre espiritual instrutor. As formas Ashraya Vigraha do Shiksha Guru e do Diksha Guru, que despertam o nosso relacionamento com Krishna, Sambandha Pradata, não diferem em seus ensinamentos. Né? Ele diz assim, quando o Shiksha Guru fala algo, o discípulo, ele ensina algo para o discípulo, depois o discípulo se aproxima do Shiksha Guru. Primeiro o Diksha Guru ensina alguma coisa. Quando ele se aproxima do Shiksha Guru, ele vai ouvir exatamente a mesma coisa. Para o discípulo, ambos, né, ou seja, o Diksha Guru e o Shiksha Guru, são considerados a manifestação personificada de Shri Krishna. É ofensivo considerá-los diferentes um do outro. Então, O Diksha do Shiksha. O Diksha do Shiksha. Mas aí agora o Maharaj faz uma parte sobre o Shiksha Guru. Apenas um Uttama Adhikari, que é o devoto mais elevado, né? Kanista, Madhyama, Uttama. Apenas o Uttama Adhikari o Uttama Adhikari Guru é qualificado para ser Shiksha Guru. Ele tem noção perfeita das escrituras e está bem fixo em assuntos como Upasaya Tattva, que é o assunto relacionado à adoração. Sabe tudo sobre Upasana, né? Upasaya, ou Puja, né? Adoração. Então, além dele conhecer muito bem as escrituras, ele está firmado nessa verdade, né, sobre a adoração. Ele também é um hábil, ou seja, ele é muito hábil, muito habilidoso em induzir a meta desejada, Upadishta Vishya, no coração do discípulo. Essa que é a frase que está me completando, né? Ele é habilidoso em como se diz, despertar a meta desejada no coração do discípulo. O verdadeiro bem-estar do discípulo é nutrido apenas quando ele aceita os ensinamentos relativos a Bhagavad Bhajan de um Uttama Adhikari Guru, ou seja, de um Guru Uttama Adhikari, em português feminino. Embora Shri Narottam Shyamananda e Srinivasacharya tivessem gurus ou Diksha Gurus diferentes, todos eles aceitaram Srila Jiva Goswami como Shiksha Guru e estudaram todos os assuntos relacionados ao Bhajan sob a orientação de Jiva Goswami. Então isso é algo muito importante do ponto de vista histórico, né? Que o Shripad Maharaj acaba de mencionar 3 devotos, 3 Vaishnavas cuja atuação fez com que o Vaishnavismo crescesse imensamente. Eles tiveram, especialmente na Bengala, né, eles viajavam e pregavam sem parar. Né, só que eles 3 eram assim, quer dizer, eles 3 são, né, almas elevadíssimas, né, são todos mandiários, são todos, como se diz, Nityasiddha Parikaras, né, companheiros eternos de Radha Krishna. Então eles inundaram a Bengala, né, com Vaishnavismo, o dia Vaishnavismo. Esses 3. Esses 3, a Srinivasacharya, Narottam Das Thakur e Shyamananda Prabhu, eles são os sucessores, vamos dizer assim, dos originais 6 Goswamis. Tá? Por isso que o Maharaj está explicando aqui, que eles tinham gurus diferentes, Diksha Gurus diferentes. E todos grandes Vaishnavas, né?
como Narottama Das Thakur é discípulo de Lokanath Goswami, um dos primeiros devotos a ir para Vrindavana a pedido de Mahaprabhu, antes mesmo dos Goswami chegarem lá. Então, Narottama, discípulo de Lokanath, como é que é o nome dele? Shyamananda, discípulo de Hridaya Chaitanya, e Srinivasacharya, não me lembro agora, mas todos os mestres muito elevados do Diksha Guru. Mas mesmo assim, eles todos aceitaram Jiva Goswami como Shiksha Guru. E na verdade, essa é uma história muito, como se diz, até comovente, né? Porque Jiva Goswami, quando ele começa a dar Shiksha para esses três discípulos, né? Ele já está perto dos 100 anos de idade, está muito idoso. E ele está muito ansioso também, porque ele pensa assim, quem é que vai dar continuidade no ensinamento de Mahaprabhu? Eu estou com todos esses livros aqui, que ele teve um papel super importante, né, Jiva Goswami, que os outros 5 Goswamis, às vezes, escreviam uma oração, ou escreviam algum comentário sobre alguma coisa, deixavam assim. Né? Então ele ia atrás e ia recolhendo, organizando, né? Ele fez isso para vários trabalhos, várias obras, né? Os outros Goswamis. E ele, Mahaprabhu, deu uma charta especial para ele, né? A charta que ele recebeu foi de ser o filósofo do grupo, filósofo entre os seguidores de Mahaprabhu. Aí ele, tanto que ele estudou, a vida dele é lindíssima, ele estudou com um pandita em Kashi chamado Madhusudana Vachaspati, né? Que, não me lembro, ele tinha um relacionamento com Sarvabhauma Bhattacharya, que morava em Jagatapuri, né? Então, e ele aprendeu de Sarvabhauma Bhattacharya, que morava em Puri, e ele aprendeu o que Sarvabhauma Bhattacharya ensinou, o que Mahaprabhu ensinou para Sarvabhauma Bhattacharya, sobre o Vedanta Sutra, né? Então, e aí ele recebeu essa ordem, esse Madhusudana Vachaspati, né? De ir para Kashi, que é um reduto de Mayavadis, e ensinar o verdadeiro significado do Vedanta Sutra. Então foi com esse pandita, né, super famoso, que Jiva Goswami estudou Sânscrito, estudou Vedanta Sutra, os Vedas, né? Então quando ele vai para Vrindavan finalmente, ele é tipo um gênio védico, né? E aí ele começa a estudar os textos dos Goswamis que são sêniores a ele, né? Ele é o mais, pelo que eu me lembro, ele é o mais jovem do grupo. E aí ele está muito ansioso e de repente ele vê esses 3 jovens muito bonitos, né? 3 Vaishnavas muito bonitos. E aí ele chora assim, ele vê que finalmente ele recebeu a misericórdia do Mahaprabhu, que agora... Aí ele fica dias e dias e dias só, ele pega cada livro de cada Goswami e dá uma lavada, né? Dá uma banhada, na verdade. E aí os 3, daí, que eles vão para Vrindavan. Os 3 são? Narottama Das Thakur, Srinivasacharya e Shyamananda Prabhu. E a história da vida de cada um é mais linda do que a do outro. Assim. Vários passatempos lindíssimos, assim. Milagres, né? Coisas assim, né? Mas esse Srinivasacharya é o que está no Panchatattva, não? Aquele do Panchatattva é Shivas. Shivas é Thakur ou Shivas Pandit, né? Enfim, aí ele continua explicando. Ele está falando da importância de Shiksha Guru, né? Porque se eles tinham Diksha Gurus tão importantes, por que esses Diksha Gurus o indicaram para Jiva Goswami? Então tem um significado importante. Devido à sua rendição exclusiva a Shri Guru, o sadhaka destrói todos os obstáculos intransponíveis em seu caminho de bhakti e conquista os pés de lótus do Senhor. Aí vai citar um verso aqui que fala sobre isso, né? Que é de Jiva Goswami. Tat prasado hiswa swanana pratikha dustya janata hano
Bhagavat Parama Prashada Siddho Chamulam. O prazer do mestre espiritual é a causa primária da destruição de todos os anartas e concede a perfeição pela qual o sadhaka dá prazer supremo ao Senhor. Através do prazer que dá o Guru. Através do prazer que dá o Guru. Isso está... Que Srila Jiva Goswami, do próprio punho, né, se diz, né? Ele escreveu os chamados Shat Sandarbhas, que são 6 sandarbhas. Cada um vai se referir a um assunto, né? Como tem o Bhakti Sandarbha, Priti Sandarbha, não lembro, são 6 sandarbhas. Agora deu branco total, mas ele tem esses sandarbhas e um deles chama-se Bhakti Sandarbha, e é nesse Bhakti Sandarbha que ele vai revelar tudo que tem a ver com o processo de Bhakti. Então, por isso é de imenso benefício. Sim, por isso é de imenso benefício sempre servir ao Shiksha Guru, ou aquele que nos ensina a respeito das escrituras, o Shastra Upadeshata, e também sempre servir ao Diksha Guru, aquele que dá instruções e ensinamentos sobre o mantra Upadeshata. Então existem algumas distinções, né? O Shiksha Guru ensina Shastra e o Diksha Guru ensina os segredos do mantra. Mas não que, embora o Maharaj não comente isso aqui, eu nem comento, mas assim, a gente sabe também que quando ele está falando do Diksha Guru e do Shiksha Guru, isso não quer dizer necessariamente que duas pessoas diferentes vão ser uma o Diksha Guru e outra o Shiksha Guru. O Diksha pode ser O Diksha Guru, como no caso do nosso, por exemplo, por muitos anos, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada foi o Diksha Guru e o Shiksha Guru de todos os discípulos, né? De todas as pessoas no Ocidente, né? Da mesma forma, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, nosso querido Guru, também. Ele tem muitos discípulos Diksha, mas a gente pode dizer que ele tem muito mais discípulos Shiksha, né? Porque ele é um referencial. Até porque a orientação através dos livros mantém o Diksha eternamente Shiksha. Eternamente Shiksha, com certeza. Que esse conceito também de Shiksha Guru está ligado a na verdade, uma das ramificações do processo de Bhakti é que assim, que nós devemos, como se diz, servir ao Guru e seguir as orientações dele, mas nós devemos fazer isso também baseados no que os mestres anteriores ensinaram. A gente não pode estancar o nosso Diksha Guru do Parampara. Ele está, como se diz? Oi? Interagindo o tempo todo. Ele está interagindo com o Guru Parampara, Bhagavad Parampara. E essa interação, na verdade, é a representação que ele faz de toda essa tradição, né? É como se a misericórdia do seu Gurudeva fosse mais espessa que a misericórdia do Gurudeva anterior, entende? Na geração anterior. Porque assim, com Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaj, ele te dá a misericórdia dele e de Srila Bhaktivedanta Kesava Goswami Maharaj, de Srila Bhaktivedanta Prabhupada. Então ele cada vez condensa mais a misericórdia de todos esses grandes santos, e ele deve ser visto nesse contexto. Nunca deve ser visto. Porque há e houve, né, alguns movimentos, ou algumas manifestações de devotos específicos que quiseram segregar o mestre. O meu mestre é o único verdadeiro Guru Gaudiya Vaishnava. Aí já cometeu uma ofensa, né? Que quantos e quantos. Não que haja assim um mundão de gurus fidedignos.
Mas os que estão incluídos no Parapará trazem toda essa bagagem energética, essa Shakti. Essa Shakti. Então, o nosso Gurudeva, ele é como aquele, na Olimpíada, né? Ele é aquele que segura a tocha, né? E dá para o outro, dá para o outro. Ele vai dar para o seu discípulo, por sua vez vai dar para o seu discípulo. Então, ele cita esse verso muito importante, falando desse benefício que é você ter Diksha e Shiksha Guru. Aí ele cita Shiguru Charananam Nitya Seva Kuyati. Apenas prestando serviço excepcional a Shiguru é que o sadhaka é abençoado pela misericórdia máxima do Senhor. Também Jiva Goswami Bhaktisiddhanta, como Prabhupada dizia, o Deus também falava sobre isso, que o discípulo ele deve aceitar pesadas responsabilidades. Ele tem que chegar um momento da prática dele, ele pode passar mais de uma vida para chegar lá. Ele tem que aceitar pesadas responsabilidades, né, para servir o seu Gurudeva, como o nosso Gurudeva fez em relação ao seu Gurudeva, e Srila Prabhupada com certeza fez em relação a Srila Bhaktivinoda Prabhupada, né? Que ele levava sobre os ombros um número bem considerável de discípulos completamente imaturo, né? Então, uma responsabilidade muito grande, né? O padre foi um desbravador. Foi um desbravador. Aí ele continua falando, ele vai citar outro verso. Bhakti yata haro mailupatat masti tena satyena sandaryatu maihari. Isso é do Padma Purana. Devahuti estava, uma oração, quando eu entendo uma oração de Devahuti, que é a mãe de Kapila Deva, né? Que eu tenha devoção aos pés de lótus do meu mestre espiritual, mais ainda, que a minha devoção aos pés de lótus do meu mestre espiritual seja superior à devoção que eu tenho com o Shri Hari, e que, pelo impulso dessa devoção, que Shri Hari me deu o seu Dharma. Então aqui é muito importante, né? Ter mais devoção, ter mais fé em Gurudeva, né? Como uma vez eu ouvi Shri Gurudeva dizer, não sei se foi isso, agora não me lembro quem disse, se fosse Krishna e Guru estiverem na sua frente, se Krishna falar uma coisa diferente do Guru, você segue o Guru. Porque Krishna pode estar testando você. Claro que o Guru também testa, né? Mas se os dois estiverem juntos, você segue o Guru. Isso que o Krishna quer. O sadhaka pode praticar bhajan com sua siddha swarupa, ou sua forma espiritual perfeita. Quando não, ele pode fazer isso, né? Ele só pode praticar bhajan com a sua siddha swarupa, sua forma espiritual perfeita, quando ele consegue experimentar, vamos dizer assim, as 11 classes de humores de êxtase. Se chamam Ekadasha Bhava. Então aqui Maharaj está falando de quando o sadhaka está num nível muito elevado de bhakti, aí o seu mestre lhe revela o seu nome, né? São 11 humores, né? É traduzido aqui como humor, mas ele recebe o nome que ele tem eternamente no mundo espiritual, a forma que ele tem, a roupa que ele veste, o nome do pai, o nome da mãe, se ele tiver a forma de uma roupa, o nome do esposo, o nome da aldeia onde ele mora, o nome do serviço. Né? Eu nunca me lembro das zonas. Não me lembro. O grupo a que ele pertence como Gopi, né? Tem um que... Mas enfim, isso acontece quando o sadhaka alcança a perfeição, né? Mas prima. Oi? Não precisa chegar em prima. Deixa eu me lembrar aqui. Quando ele está em Bhava, ainda em Bhava, porque Bhava é chamada a fase preliminar do amor a Krishna. Mas quando está em Bhava, acontece o seguinte, que
primeiro ele está numa posição muito segura, né? Porque, tecnicamente falando, um sadhaka... Não, passou de nista. O que começa? Olha só, começa, vamos lá. Shraddha, Sadhusanga, Bhajana Kriya, Anata Nivriti, Nista. Aí depois que ele alcança a Nista, aí ele começa a sentir gosto pelo cantar, pelo seva, Ruchi. Aí depois esse gosto, à medida que ele incrementa esse gosto, praticando, cantando, aí ele alcança a Sati. Aí agora ele está apegado profundamente à sua deidade adorada, aos seus mantras, a Sati. E aí quando ele chega no máximo de Asakti, aí ele entra em Bhava. Quando ele entra em Bhava, no momento em que ele abandona o corpo de Sadhaka, aí ele vai nascer, automaticamente ele vai nascer em um universo onde Krishna estiver realizando seus passatempos no ventre de uma louca. Tá? Esse Sadhaka, entende? Então em Bhava, então se explica que em Bhava, o Sadhaka que está nesse corpo do ser humano, ele não consegue suportar o tremor, vamos dizer assim, do êxtase, né? Então ele acaba abandonando o corpo e depois disso ele vai chegar nesse universo onde Krishna realiza seus passatempos. E aí, como uma golpe, né? Se ele tiver esse humor, ele vai aprender tudo que ele tem que aprender. E depois, quando Krishna, né, a lila de Krishna em cada universo uma das manifestações da sua misericórdia, né? Mas quando Krishna encerra aquela lila naquele universo, então esse sadhaka que agora está, né, um estágio muito elevado, uma fase muito elevada, acompanha Krishna. Como e ele vai para a lila a qual ele pertence. Vai para a lila a qual ele pertence. Então agora o Maharaj, ele comenta que ele fala, pelo menos pelo que eu estou entendendo, ele está falando do sadhaka nessa situação de muita elevação espiritual, né? Para situar, para situar o papel e o sadhana do próprio Srila Raghunath Das Goswami. Que ele fala aqui, Srila Raghunath Das Goswami, enquanto inteiramente absorto em sua Siddha Swarupa, sua forma espiritual perfeita, expressa as seguintes orações carregadas de amor e doçura. Então ele está falando, ele vai citar alguns versos desse livro famoso de Srila Raghunath Das Goswami, que se chama Vilapa Kusumanjali, né? Que ele está, como está absorto no seu Siddha-deha, na sua Siddha Swarupa, ele quando escreve, ele não está escrevendo como o Sadhaka Raghunath Das Goswami, mas está escrevendo como a Manjari, que se chama Rati Manjari, que está deixando transparecer o que acontece, o que ele como Manjari faz. Esse verso fala assim: Tom Rupa Manjari Saki Pratita Purismin Pumsa Parasya Vadanam Nahipa Shasiti Bimba Dare Kshatam Anagata Badrikaya Yate Vayadhai Kim Utachuka Pungavena. Minha querida amiga Rupa Manjari, você está fazendo essa oração, né? Você é muito famosa em Braja por sua castidade, tanto que você nem sequer olha olha para os rostos de outros homens. Por isso é surpreendente que, embora o seu esposo não esteja em casa hoje, os seus lábios, que são lindos, tão lindos como frutas bimba vermelhas, tenham sido mordidos. Será que isso teria acontecido por causa da mordida do melhor dos papagaios? Então ele está no humor de Rati Manjari, insinuando, né? Porque isso também Gurudeva para outra Manjari, para Rupa Manjari, que Gurudeva explica, né, que as Manjaris, elas têm uma posição
tão especial na Lila de Radha Krishna que elas sentem coisas que as Sakhis, já é outra categoria da Lita, Vishaka, né, não sentem. Elas têm acesso a sentimentos, a experiências, elas têm um plus, né? Isso. Claro que elas são, por exemplo, tudo que elas fazem, elas vão fazer pelo crivo de Lalita Devi, Vishaka Devi. Mas certas coisas que elas fazem, essas Sakhis não têm acesso a certas coisas, né? Então esse olha só, é o primeiro verso do Vilapa Kusumanja, ele já começa assim, né? Porque como o Maharaj explica, que ele, Raghunath Das Goswami, nesse caso, não está orando, ou no caso não é orar, não está se dirigindo a Rupa Manjari como um sadhaka, mas sim como uma Manjari também. Aí, agora o Maharaj cita Sanat Kumara Samhita Atmanan Chintayet Tatra Tasamadhi Manoramam Rupa Jovana Sampanam Kishorim Pramada Kritim Sakinama Sangini Rupanatmanam Vashanamyam Agya Seva Param Tamvat Ratam Alankar Vibhushitam. Bem, a tradução deve ser essa aqui. A tradução desse verso, que é, pelo que parece, de Sanat Kumara, um dos 4 Kumaras, né, diz assim: os sadhakas raganugas se consideram, né, não sei se eles se consideram, os sadhakas raganugas podem ver-se a si mesmo como uma exuberante adolescente Kishori, saciada de juventude e esplendor, em meio às donzelas amadas de Krishna. Então, o Sadhaka Raganuga. Os Sadhakas Raganugas. Eles meditam em sua forma como servinha subordinada a Shri Lalita, Vishaka, Rupa Manjari e outras Manjaris. Seguindo suas orientações, eles são sempre muito jubilantes, ou sempre com muito júbilo, servem a Shri Radha Madhava, e se decoram com a prachade de Shrimati Radhika, que são os remanentes das roupinhas de Shrimati Radhika e de seus ornamentos. Então, assim, imagina você que é artista, nós estamos aqui no Bhakti Niketan, com a Anuradha Devi, imagina você com artista, você lê um verso desse, assim, se abrem vários cenários lindos, né? Aqui, só numa página você tem já material para pintar várias telas lindas, né? Aí ele, agora, bem, assim ele encerra a explicação muito interessante, né? Muito profunda, né? Sobre Shiksha Guru, né? E na verdade está glorificando o Raghunath Das Goswami, que ele está revelando como que o Raghunath Das Goswami está prestando esse serviço tão especial ao seu Gurudeva, né? Agora ele vai falar do segundo elemento do voto, né, que é Ishta Mantra, Worshipable Deities Mantra, que são os mantras referentes à sua deidade adorada. Né? Ele vai. Ele diz: o Gopal Mantra e o Kamagayatri Mantra, dados pelo mestre espiritual, mestre esse habilidoso ou tarimbado em todas as escrituras, e que também que é muito experiente em saborear as doçuras de Braja Rasa Rasika. Então, esses dois mantras, especialmente está falando do Gopal Mantra e do Kama Gayatri Mantra,
eles são conhecidos como Ishta Mantra. Aí tem um versinho que ele cita aqui, Saha Hari Swayam. Olha só. Saha Hari Swayam. Que o mantra, o Guru e Hari são uma verdade indiferenciada, hein? Mais ou menos assim seria a tradução. Ou seja, quando você canta mantra, você está com o Guru e está com o Hari. Quando você serve ao Guru, você está servindo a mantra e está servindo a Krishna. Quando você serve a Krishna, com certeza você está com o mantra e serve a Guru. Eles são três em um só, né? Por assim dizer. Para praticar bhajana Shri Krishna, é responsabilidade do discípulo aceitar o Gopal Mantra e o Kama Gayatri Diksha Mantra de um Braja Rasa Rasika Guru. Ele é Guru, mas ele é um perito saboreador das doçuras, especialista, é um exímio saboreador dessas doçuras, né? Esse Guru é aquele que conhece a essência de todas as escrituras e é imbuído da compreensão de Deus. Ele compreende, ele percebe Krishna, né? Não há benefício se você não se ganha, não se consegue benefício algum recebendo mantra de um livro. Como hoje em dia a gente vê alguns professores de yoga, enfim, com pouca informação, né? Ou pouco, na verdade, pouco conhecimento de como deve ser o relacionamento com o Guru e com os mantras, eles ficam cantando aí Brahma Gayatri e outros mantras, né? Às vezes colocam no YouTube, né, que são mantras. O Gopal Mantra é a linha que é dada só para os homens? Não, a linha dada só para os homens é o Brahma Gayatri. O Gopal Mantra é o mantra depois do Gora Gayatri. Você tem as moças cantam Guru Gayatri, não, Guru Mantra é Guru Gayatri, né? Depois Gopal Mantra, Gora Mantra, Gora Gayatri. Depois Gopal Mantra, depois Kama Gayatri. Aí ele fala aqui, Sadguru Mukhat Yatavat Parigyanam Mantra Sudhi. A purificação por meio do mantra é feita aprendendo-o da maneira correta da boca de um Guru fidedigno. É uma frase meio, né? Pensando que a purificação por meio do mantra é feita aprendendo o próprio mantra da forma correta, ouvido da boca de um mestre fidedigno. Isso é Saratra Darshini. Esse é o comentário de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur ao Srimad Bhagavatam. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada afirma que um mantra recebido de um guru falso é como veneno, sendo inauspiciosíssimo para o sadhaka. Manasamharanam shocham monam mantrata chintanam Avyagratvam Anirvedo Japa Sampati Retava. Isso é do Bhajana Rasa, um dos livros mais lindos que eu li, né? Você tem, né? Talvez você tenha espanhol, mas em inglês não. Então esse mantra diz assim: enquanto cantamos, devemos estar bem concentrados e deixar de lado qualquer conversa sobre assuntos mundanos. Com o coração puro, devemos pensar no significado do santo nome. Devemos ser estáveis e pacientes à medida que cantamos e nos lembramos do santo nome. Então, está falando do santo, do Mahamantra. Mas também, Manasamharanam Shaucham Mauna Mantrata Chintanam Avyagatam Anirvedo Japa Sampati Reta. Ele também está falando
Está falando do Mahamudra, não está falando do Yudhishthira. Pelo menos porque está dizendo aqui. Ele disse mesmo, enquanto cantamos, devemos estar bem concentrados e deixar de lado toda conversa sobre assuntos mundanos. Deixa eu ver se aparece aqui. Mantrata Chintanam. Bem, no verso, porque o Gurudev explica que normalmente eles usam, quando eles se referem ao santo nome, eles usam a palavra Nam. E quando eles se referem aos outros mantras, os Diksha mantras, eles se referem à palavra mantra. E aqui está dizendo só, enquanto cantamos, devemos estar concentrados e deixar de lado as conversas mundanas, e com o coração puro devemos pensar no significado do santo nome, né? E sermos estáveis, pacientes, enquanto cantamos e nos lembramos do santo nome. Está sendo bem específico, né? Mas depois ele fala aqui mais, né? Pelo cantar do mantra, segundo as 5 ramificações que chamam-se Panchanga, podemos rapidinho alcançar a perfeição. Mas eu vou parar aqui porque ele vai destrinchar, ele vai detalhar quais são esses Panchanga, né? Que toda vez que você cantar um mantra, você vai fazer mantra Artha, Nyasa, Prapati, Sharanagati, Atmaniveda. Você vai fazer 5 coisas. É muito importante, né, para a nossa prática. Então, não vamos deixar quebrado. Bota no onde você vai conversar, assim, Como assim, né? Aqui. Que aí é um assunto muito importante no nosso sábado. Então dá uma cantadinha aqui, uma mantra, breve. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nittai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nittai Gora Hari Bol, Nittai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nittai Gora Hari Bol, Nittai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nittai Gora Hari Bol, Nittai Gora Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nittai Gora Hari Bol. Jai Gauranga Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Jai Giriraj Maharaj, Jai Shri Gurudev Prabhupada, Jai Jai Gaur Premanande, Jai Shri Ram.